E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro. Como você já sabe, vamos até lá para encontrar Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Tudo bem. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, bom dia também. Bom dia, Sidney. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos de hoje. O primeiro deles é sobre vacina, mas a respeito de uma declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ele parou ali para conversar com o pessoal e confirmou que vai liberar 20 milhões de reais, provavelmente ainda hoje, por meio de uma medida provisória para a compra de vacinas contra a Covid. E avançou, disse que a população terá que assinar um termo de responsabilidade antes de tomar a vacina. E o presidente mesmo vai explicar por quê. Eu devo assinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar vacina. Detalhe. Não será obrigatória, é bom você saber, né? É outra medida provisória, talvez amanhã. Não obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que eu tomar. Ah, com certeza. Lógico. Porque a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais. É bem claro. Mas eu acho que todas vão ser assim. Já tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é tua. Tem gente que quer tomar, toma, a responsabilidade é sua. Como é que você avalia essa declaração do presidente Bolsonaro sobre a vacina, Sidney? Primeiro, Colombo, a liberação do dinheiro, a medida provisória, ótimo. Então, esse é fato. Essa medida é importante, ela é necessária para o bom andamento da compra logo desta e de outras vacinas que, por acaso, sejam aprovadas pela Anvisa e que possam ser utilizadas. Você viu que nos Estados Unidos vão utilizar mais de uma e tem que ser assim, um tipo só, de um laboratório só, não é possível, não dá vazão e não enfrenta a doença de frente, como precisa enfrentar. Ainda mais um país gigantesco como os Estados Unidos, gigantesco como o Brasil. Ponto. Isso é importante. Segundo, esse tom negacionista do presidente, eu nunca usei essa expressão aqui, eu até evito para que não aparente nenhuma má vontade com o que diz o presidente, mas essa maneira que ele utiliza, né, meio parecendo um balanço, o balanço vai lá para cima, depois ele volta para cá, é pendular, né? Ele libera o dinheiro, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo ele coloca uma suspeição, né? Só tem que fazer um relatório, toma quem quer, como quem diz, quem não quiser tomar não toma, ainda que não seja obrigatória, tem um fator muito importante que o presidente deveria estar sensível a isso, pela importância do cargo, liturgia do cargo, ele tem responsabilidades, ele é um líder, o que ele diz, boa parte da população segue o que o presidente diz. As pesquisas mostraram que pessoas consideram num percentual acima de 35% o governo dele bom e ótimo, portanto, pelo menos esse segmento está satisfeito com a condução do presidente e ele é ouvido. O que ele não está levando em consideração? Se você, Colombo, não tiver uma quantidade expressiva de brasileiros que aceite ser vacinado, não é? Porque não sendo obrigatório, você tem que deliberadamente, moto próprio, dizer, eu quero me vacinar, eu vou para a fila, vou me inscrever, eu vou lá. Ou a pessoa dizer, eu não quero me vacinar, não vou vacinar, tendo ou não tendo Covid, por alguma razão, eu não quero ir lá vacinar. Se nós tivermos uma proporção muito expressiva de brasileiros que não aceitem a vacina, você vai continuar convivendo pelos próximos anos com essa doença. Vamos passar 2021, vamos entrar em 2022 e não vai se conseguir debelar a doença. Isso é muito importante. Tem um estudo que diz que para ter eficácia de 80% da vacina, ela precisa ser aplicada em 75% da população. Eu não quero nem pensar se a quantidade de gente que não queira vacinar seja gigantesca com o aval do presidente. Eu tenho a impressão que o presidente Bolsonaro deveria botar a mão na cabeça, refletir um pouco, porque não é boa essa insinuação da não eficácia da doença e ainda criar esse obstáculo de se criar uma assinatura de um documento sob o argumento que a Pfizer não se responsabiliza portanto, mais um motivo para você temer, né, que a vacina não tenha condições de uso. Ora, se ela não tem condições de uso, basta a Anvisa bloquear. Se ela liberou, que história é essa? Ele não confia na Anvisa? Em entrevista exclusiva à CNN, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a corrida pela vacina, a judicialização do plano para imunizar a população e fez críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro. Nós também separamos um trecho. O correto e o certo é nós estarmos integrados ao Sistema Nacional de Imunização. Quem não desejou isso foi o presidente Jair Bolsonaro, que atravessou e interferiu diretamente numa decisão do seu ministro da Saúde. Nós não estamos numa corrida pela vacina, estamos numa corrida pela vida. Infelizmente, temos um presidente da República que é negacionista.
que desde março deste ano afirma que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho, que a cloroquina salva, que quem usa máscaras são maricas, que as pessoas que ficam em casa fazendo isolamento com mais de 60 anos são covardes, que estimula aglomerações e o não uso de máscaras, que tem procedimentos, palavras jocosas em relação aos médicos e cientistas que defendem medidas de cuidado e de zelo para a proteção da saúde. Bom, Sidney, essa bola eu jogo direto para você. Bom, eu vou dar um salto aqui, João do Pulo, hein? Vou dar um salto nisso tudo e lá ponto final. Quando, no dia 23, o governo de São Paulo, através do Butantan, entregar os relatórios com todos os estudos e, pelo que está se avizinhando, bem completos, é isso que está dizendo, pelo menos, o líder e presidente do Butantan e também o governador, quando entregar e se a Anvisa se satisfizer, se os documentos forem legalmente, tem que ser isenta para isso, claro, se os documentos forem suficientes de saúde, documentos de ordem jurídica, de tudo que for necessário, e ela sendo aprovada, eu não tenho dúvidas que o governo vai incluir a Coronavac para a compra dessa vacina e ser mais uma vacina disponível entre tantas outras, além da Pfizer e quem sabe a Moderna mais adiante e outras que possam chegar. Isso é o mais importante. Esse debate aí tá dito, eu vou deixar na cabeça, você jogou a bola para mim, eu vou jogar para a cabeça do nosso inteligente telespectador que sabe e tem a sua opinião, dirimir o que é, o que não é, e nós vamos ter esse veredito do que a população interpreta, Colombo, em 2022. Esse assunto vai ser tema de campanha mais adiante. Mas, gente, agora o mais importante é vacina eficaz à disposição, para quem quiser, sendo opcional, mas certamente quem aceitar que a vacina seja aplicada, ter a convicção, tendo a eficácia comprovada pela ciência, que será mais um passo para o enfrentamento dessa doença silenciosa, terrível, que afeta a humanidade mais do que qualquer outra na história. Agora, ontem a gente mostrou aqui no Liberdade de Opinião um ataque direto do secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, ao governador de São Paulo, João Dória. Hoje, esse trecho da entrevista do governador de São Paulo, João Dória, ao William Vac, com declarações duras contra o presidente Jair Bolsonaro. Em que pese isso ser muito de espuma, como você lembrou ontem, Sidney, pode atrapalhar o conteúdo? Pode atrapalhar a necessidade de que as autoridades sentem, se entendam e desenhem juntas um plano nacional de imunização com as melhores vacinas à disposição dos brasileiros, independentemente de quem as produza, do país de origem dos insumos, por exemplo? Colombo, você profundamente sincero, é a minha sensibilidade e a nossa prerrogativa aqui desde o primeiro dia, é que cada um tenha a sua opinião, a gente não está aqui para esmagar a opinião de ninguém, contrapor de ninguém, contrapor pode, mas enfim, de maneira respeitosa. Eu vou ser muito sincero, acho que o presidente já atrapalhou muito quando ele desarticulou o seu próprio núcleo da área de saúde, demitindo o ministro Mandetta e interferindo na ação daquela equipe. Aquela equipe ainda no início, com todos os erros de um início de um processo de uma doença que não se sabia naquela época, o que se sabe hoje, ela estava se articulando, organizando. O ministro Mandetta, naquele momento, era o ministro mais popular, a população confiava no ministério, a equipe dele, tanto é que os técnicos estão aí espalhados, alguns em São Paulo, outros chegaram até a permanecer em Brasília, outros foram para outros lugares da iniciativa privada. Aquele núcleo, naquele momento, o que você está me perguntando agora, Colombo, eu acho que foi chocante, porque ali começou a desarticulação de uma ação nacional. Porque depois veio o ministro Tati, ficou muito rápido, depois colocou-se um general que jamais tinha intimidade com o SUS, por mais boa intenção que ele tenha. Nós o tivemos até todo esse período, o general Pazuello, como alguém que conhecesse logística, ele ainda vai poder demonstrar essa grande capacidade da sua biografia que dizem que ele tem. Vamos aguardar. Naquele momento, sim. Agora, eu penso diferente. O que eu penso? Neste preciso momento, nós temos as instituições que podem barrar absurdos e loucuras. Nós temos a população consciente, porque o profissional de saúde é consciente. Quem participa de campanhas de vacinação vai continuar a fazê-lo quando convocado agora para vacinar essa vacina contra o coronavírus. É o cidadão sério, profissional, que sabe fazer. A malha do SUS é grande, é eficiente. Então, penso assim... João Dória, o governador, o presidente, o ministro, o deputado, o senador,
esses eventuais desentendimentos e bateções de cabeça lá em cima no topo já não atrapalharão mais, a não ser que eles tornem morosa a tomada de decisão da chegada de vacina. Nós estamos começando a ser lentos nisso aí, já que o mundo já está vacinando. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, isso vai alastrar, vai aumentar. A Rússia, já com a sua vacina Sputnik, já também vacinou. Então, nós vamos ficando para trás. Essa velocidade é o melhor que se tem que fazer para não atrapalhar o processo real de vacinação. No mais, o Brasil vai andar independente de erros e acertos da turma de cima. É uma pena, porque nós estamos carentes de liderança. Mas, amigo, quando não tem a liderança no nível que todos nós queremos, não existe uma certa unanimidade na liderança, o povo pega o seu destino e faz o trabalho. Eu estou muito confiante no povo brasileiro, no trabalho. Quando a vacina chegar, você vai ver. Nós vamos surpreender para a capacidade do nosso povo. Tomara. Bom, vamos ao Supremo Tribunal Federal agora, então, Sidney, porque o ministro Edson Fachin suspendeu uma decisão tomada pelo presidente Bolsonaro de zerar a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. A medida do governo passaria a valer a partir de 1º de janeiro agora, de 21. Fachin alega que o Estado deve diminuir a necessidade de a população ter arma de fogo e não o contrário. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, a decisão do ministro Fachin de derrubar a medida do governo Bolsonaro e os argumentos utilizados pelo ministro Fachin para tomar a tal decisão. Essa é uma baita discussão polêmica, né? Por quê? Por todos esses motivos, né? Porque você tem bons argumentos a favor e tem excelentes argumentos também contra. Eu, pessoalmente, sou contra a disseminação e a facilitação da compra de armas e o Exército, as Forças Armadas também. É um problemaço que nós estamos trazendo para nós. O Brasil não é um país muito organizado, já temos armas em grande quantidade que entram ilegalmente no nosso país, inclusive algumas dessas agora que iriam ser importadas sem essa taxação de 20%, elas já estão circulando por aí. Existem armas mais leves, o AR-15, por exemplo, armas inclusive que as Forças Armadas não usam até porque elas usam outras, mas são armas mais leves, né, de muito efeito letal. Tem alguns problemas que a gente precisa levar em conta. Arma na mão em profusão, com facilidade de compra, sem taxação, com 20% a menos, uma baita redução de preços. O que acontece? Aumenta o índice de suicídio. As pessoas com arma em casa, infelizmente, elas fazem loucuras em momentos de depressões e dificuldades. Segundo, arma em casa, ela suscita desarticulação da família. Muita criança acha arma dentro do armário, debaixo da cama, escondida dentro de uma gaveta e sai para brincar, porque a criança, ela, na sua inocência, né, não avalia o risco. Arma na mão não é certeza de segurança pessoal. Você acha, né, eu sou um motoboy, eu coloco uma arma na cintura e agora o bandido não vai pegar. Primeiro, o bandido não sabe se você está armado. Ao sacar, você também não sabe se vai sacar a arma mais rapidamente do que ele e você vai se defender. E muitas vezes a arma vira, e já é hoje assim, uma peça preciosa do crime. Porque quem não tem a arma, porque quem vai comprar essa arma com 20% de desconto, vai dar identidade, CPF, vai comprar como compra qualquer coisa, com nota fiscal. Mas o bandido, ele não tem esse cuidado de dar a sua documentação. Ao contrário, quanto mais oculta for a sua identidade, tanto melhor. Ele pega essa arma para si, da outra pessoa que comprou para se defender, e essa arma entra para o crime também. Além disso, você retirar impostos, né? É aquela velha história, os livros pagam impostos, né, e as armas não pagariam. É um contrassenso total, é o que você quer para o seu país futuro. A arma, o percentual suspenso, ele não entra nos cofres públicos. É até curioso que o Ministério da Economia tenha um órgão interno que tenha aprovado esse tipo de coisa, que o presidente é a favor. Talvez até o ministro Paulo Guedes tenha acatado isso porque o chefe, o líder, é favorável. Então, o que fez o ministro Fachin? Criou, por vários argumentos dele, alguns deles eu defendi aqui e expliquei, e vai passar agora para o Pleno do Supremo tomar a decisão. Os outros 10 ministros, que não têm data ainda, tomarem essa decisão. Ele achou que fazendo assim, resguardaria, né, menos armas circulando, menos sangria nos cofres públicos e dessa forma, jogando para lá, para o plenário, se tomaria uma decisão mais serena, além da tomada de decisão dele. Eu, pessoalmente, sou contra se facilitar e liberar o uso de armas por algumas das razões que expliquei aqui. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a suspensão do recesso legislativo no Congresso, agora em janeiro, para votar vários temas importantes, entre eles a PEC emergencial. Em uma rede social, Maia disse que sem a prorrogação do decreto de calamidade não há outra solução a não ser a extensão dos trabalhos na Câmara
e no Senado. Sidney, em um contexto de pandemia, depois de um ano tão diferente como foi 2020 e 2021, vai começar da mesma maneira, tantas pendências no Congresso Nacional para serem resolvidas. É uma boa ou não parar em janeiro? Colombo, você não vai trabalhar, Colombo? Eu vou trabalhar também. O máximo que a gente pode trabalhar aqui é um regime de plantão, Colombo. Uma equipe trabalha no Ano Novo, outra no Natal. Vamos trabalhar todo dia. Tem que trabalhar, tem que votar. É necessário. A ideia foi suscitada por alguns parlamentares, estimulada pelo senador Renan Calheiros, foi acolhida pelo deputado Rodrigo Maia, completamente de acordo. Eu estou completamente de acordo que se suspenda o recesso e eles trabalhem. Não é só porque nós vamos trabalhar, eles têm que trabalhar, não. Esse é um argumento, não é o mais importante. É porque nós temos algumas pendências, Fundeb, auxílio emergencial, orçamento, déficit fiscal de quase 1 trilhão, né, de reais. Portanto, tem muita coisa pendente que precisa ser discutida, gente. No governo Itamar Franco, foi um governo até dentro daquelas condições até positivo, um governo que avançou, que terraplanou, até para mais tarde vir o Plano Real, né? Foi um governo difícil, ele era mercurial, o presidente Itamar Franco. A história não está sendo muito justa com ele. Fez um governo, em relação aos demais, até presidentes, muito eficiente, ainda que mais reduzido. Lá naquele determinado ano, o orçamento não foi votado, passou-se por ano seguinte. Mas, olha, no momento atual, nós precisamos ter tudo isso. Agora, eu aproveitei e conversei com alguns presidentes de Assembleias Legislativas, porque se o Congresso Nacional fizer com que deputados e senadores voltem a trabalhar, não existiria obrigatoriedade, né, simultânea das assembleias voltarem a funcionar. Mas, certamente, os deputados estaduais vão ser provocados. No caso do Rio, o presidente André Siciliano conversou comigo. Ele disse, olha, nós voltamos uma quantidade gigantesca em sessões extraordinárias de projetos, programas, e, de fato, a Alerj aqui no Rio trabalhou muito intensamente esse ano. E ele acha que não tem condições da gente suspender esse recesso. De qualquer forma, em relação ao Congresso Nacional, eu sou totalmente favorável. Sobre as assembleias, né, essa é a posição do presidente Siciliano. Vamos ver o que os outros presidentes dirão se, de fato, a ideia for acolhida. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, chefiado pelo general Heleno, prestem informações em 24 horas sobre supostos relatórios produzidos para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, mais do que ajudar, orientar a defesa no caso das rachadinhas, quando o Bolsonaro, Flávio, filho do presidente, era deputado estadual na Alerj, citada agora pelo Sidney. A informação foi revelada na última sexta-feira pela revista Época. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso que envolve o senador Flávio Bolsonaro e um suposto favorecimento dado a ele por um órgão de Estado, a Agência Brasileira de Informações, a ABIN, para ajudá-lo a montar uma estratégia de defesa para escapar da denúncia contra ele por peculato enquanto era deputado estadual no Rio. Colombo, o melhor comentário sobre essa matéria seria ao término, né, quando a investigação fosse concluída, não a investigação geral, é sobre isso, sobre esse específico caso, que é o que está pedindo a ministra Carmen Lúcia. Legalmente, nenhum problema, ela está fazendo uma indagação correta, porque, não esqueça, quer dizer, o Supremo ele tem como responsabilidade, uma delas, ser guardião da Constituição, respeitar o bom funcionamento das instituições. Nós já falamos aqui, Colombo, existem instituições que são comandadas, né, pelos poderes, e elas são de governo, né? O que o governo vai decidir no curto prazo, ele utiliza-se do seu ministério, do seu staff, do Poder Executivo, se for o caso do comando do presidente Jair Bolsonaro. Agora, com relação a instituições de Estado, a Anvisa é de Estado, não é dos estados da federação, é de Estado, é um outro conceito, né, da correlação de poder entre governo, Estado e as instituições que sustentam o bom funcionamento da democracia brasileira. Neste caso específico, a ABIN, a Anvisa, elas não podem se imiscuir em ações de governo. Deixa eu explicar aqui com um exemplo, talvez seja mais claro, por causa dos filmes que a gente acompanha de espionagem e tudo mais. Você pega o FBI americano, né, um serviço lá de investigação, e aí os agentes do FBI, o governo lá atualmente agora é o governo republicano, será democrata, mas agora é republicano, Donald Trump, ele resolve fazer um levantamento e fazer uma orientação para, eventualmente, um senador, um deputado republicano, o mesmo partido do presidente, né? Como é que fica o deputado, por exemplo, democrata? Como é que ficam as instituições da justiça, da polícia, que estão investigando aquele caso? Há um desequilíbrio, porque se está utilizando um aparelho do Estado em benefício de alguém de fora, como se fosse quase uma consultoria particular, de investigação particular. Não pode.
Não pode, é ilegal. Se a ministra receber essa documentação do general Heleno, né, que é do gabinete institucional, e essa documentação se comprovar ali, que é o que ela está desejosa, é ter todos os elementos na mão, poder julgar que a ABIN, o serviço, nosso FBI aqui, utilizou-se da sua estrutura para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro, isso é completamente absurdo, é inaceitável, isso não pode acontecer e certamente ocorrerão responsabilizações. E se o general disser que não tem nada disso, ou não mandar documento nenhum, ou o documento que mandar não é suficiente, é provável que a ministra Carmen Lúcia, e ela tem autoridade para isso, ou qualquer outro integrante do Supremo, peça medidas e informações complementares e outras provas para ela poder julgar com autoridade. Não é possível, mesmo sendo filho do presidente, Flávio Bolsonaro, que se tem um aparelho ou de governo ou de Estado a serviço dele. Ele era deputado estadual e agora ele é senador da República. E nós não podemos achar normal que exista essa interferência de qualquer tipo de governo na máquina e do bom funcionamento dos aparelhos de Estado. Isso é muito, muito importante, gente, porque você já pensou, você pessoalmente, já pensou, o senhor e a senhora, ser acusado de alguma coisa com a estrutura do Estado contra a senhora e muitas vezes sendo uma consultoria até para livrar a cara de quem tem responsabilização e é culpado de um crime praticado contra o senhor e contra a senhora, contra nós? Não é possível, não se pode libertar dessa forma essa relação. Sidney, ótimo dia e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Hoje os temas foram tão áridos, né? Não podemos nem aqui relaxar um pouquinho, mas espero que o dia seja muito bom para todo mundo, para nós inclusive. Abraço, Hoje não deu tempo, mas amanhã certamente, amanhã é um outro dia, como diria o poeta. É verdade, é verdade. Um grande abraço, Colombo. Bom trabalho.